Está no ar o explicador da Rádio Observador, esta terça-feira, sobre o excesso de mortalidade em Portugal. E para isso convidamos para estarem connosco nas manhãs 360 Carlos Antunes, professor investigador na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e Fernando Leal da Costa, médico e antigo Ministro da Saúde. A moderação é do Bruno Vieira Amaral e do Paulo Ferreira. E os dados do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, apontam para um excesso de mortalidade em janeiro. Terão morrido no país quase 1.200 pessoas, além do esperado, no primeiro mês do ano. Fernando Leal da Costa, muito bem-vindo a este explicador. Que pistas podemos ter para explicar estes dados? E pergunto-lhe se são números preocupantes ou se devem ser, de alguma forma, enquadrados. Muito bom dia aos senhores ouvintes. Como tudo na vida, qualquer dado estatístico de saúde merece enquadramento, merece atenção e necessariamente aquilo que envolve mortalidade merece preocupação, no sentido é que são coisas que temos que levar a sério. Contudo, relativamente a estes dados, permite-me dizer duas coisas. Em primeiro lugar, não é novo que nos períodos de inverno, tal como nos períodos de maior calor no verão, haja excesso de mortalidade. E convirá a explicar aos ouvintes que excesso de mortalidade é uma palavra que se usa em epidemiologia para descrever o número de mortos a mais do que aquilo que é a média da linha basal. No caso da União Europeia é referida à média de 2016, 2019, e, portanto, este valor a excesso, que, enfim, a palavra assusta, no fundo, é um dado estatístico importante. Depois é preciso olhar para esta mortalidade e perceber que este excesso de mortalidade tem que ver essencialmente com pessoas mais velhas, o que também é habitual, ou seja, são aqueles que têm a maior probabilidade de morrer até por fruto da sua própria idade, que eventualmente, na sequência de variações de temperatura, neste caso o frio, a que está associado ao aumento de risco de infecções respiratórias, têm aí uma maior probabilidade de morrer. E no caso concreto, enfim, esta semana o INSA publicou, curiosamente, uma análise que tem que ver com a mortalidade específica de um vírus da gripe, o H1N1 PDM09, que foi aquele responsável pela pandemia de gripe de 2009, demonstrando que desde aí até agora não tinha havido um excesso de mortalidade atribuível a este vírus como aconteceu este ano. E a razão que o próprio INSA acrescenta tem que ver necessariamente com o envelhecimento populacional, por um lado, e por outro lado com o facto de, durante estes anos, poder ter havido menor exposição populacional a este vírus. Claro que isto depois tem que ser, obviamente, compaginado com um outro valor que eu, enfim, não tenho comigo, que se prende com a taxa de vacinação que inclui este vírus na sua vacina, agora tetravalente, ou seja, com 4 vírus. E, portanto, a ideia também que tenho é que o número de vacinas tem vindo a ser cada vez maior, mas também nós compreendemos que o número de pessoas idosas tem vindo a aumentar e, portanto, não fico demasiado surpreendido com este pico de mortalidade agora. Conclusão: temos que olhar para os dados, perceber as causas associadas a esta mortalidade, perceber se temos que ser ainda mais eficazes naquilo que tem que ver com a nossa política de vacinação e, eventualmente, com os cuidados a estes idosos e seguir em frente. Na certeza, porém, de que estes dados são ainda e só de janeiro, a mortalidade de inverno normalmente é medida de dezembro a março e, portanto, eu não ficaria surpreendido consoante aquilo que for a variação da temperatura, que estes dados possam aumentar ou diminuir, como é habitual de resto nestas alturas do ano. Carlos Antunes, muito bom dia, bem-vindo também a este explicador. Tem estudado a evolução da mortalidade em Portugal. Estes números representam alguma anomalia? São expectáveis? O que é que pode justificar esta subida, esta mortalidade excessiva durante o mês de janeiro em relação à média dos últimos anos? Bom dia, antes de mais, e obrigado pelo convite. Permite-me esclarecer que há aqui, de facto, um grande equívoco e é, do meu ponto de vista, lamentável. Como foi referido há pouco por doutor, nós, quando classificamos excesso de mortalidade, utilizamos uma linha basal, uma linha média para aquela época do ano. E vai depender como a gente calcula essa linha basal.
E encontrei aqui, de facto, uma discrepância que é significativa e é preocupante. Nós temos, a fonte de dados é do SIC, do Sistema de Vigilância de Mortalidade. É exatamente o que eu utilizo, exatamente o que o INSA utilizou. Acontece que no próprio site da Direção-Geral de Saúde, a linha basal para este período são 388 óbitos diários. E o que eu identifiquei neste relatório, fazendo um esforço de análise, é que a linha basal está desatualizada, está em 364 óbitos por dia. Uma nota importante no site da DGS, do sistema SICO, refere que a metodologia do cálculo da linha basal, a linha de base dos períodos de excesso, foi revista em setembro de 2023. Aparentemente, se calhar quem faz no INSA esta análise não terá atualizado essa linha basal. Contudo, como eu faço também essa análise e tenho a minha própria linha basal, tenho a minha própria metodologia com base exatamente naquilo que foi referido, que é o envelhecimento da população, a minha linha basal está acima da linha basal da DGS. E, portanto, o que estamos aqui a observar é que há uma contabilização com base numa referência que é discutível. E é discutível porquê? Por exemplo, a população acima de 85 anos, em 2015 eram 300 mil pessoas. Em 2024, isto projetando os valores de 2023, estavam já quase nos 400 mil pessoas residentes acima de 85 anos. Carlos Antunes, mas o que está a dizer é que estes dados não refletem o momento atual, não fazem uma fotografia do momento em relação a questões demográficas e mesmo a condições específicas, por exemplo, ao pico de gripe que se pode estar a viver? Não fazem, porque nós comparando então com a média de 2015 a 2019, nós tivemos em janeiro, este ano, menos 306 óbitos relativamente à média 2015-2019. Portanto, há aqui qualquer coisa errada nesta análise. Para além, deixe-me só dizer outra coisa, para além da linha basal, é importante utilizar o limiar, ou seja, a variabilidade da mortalidade entre esse período. E esse intervalo de variabilidade são 50 óbitos, ou seja, eu posso ter mais 50 óbitos ou menos 50 óbitos, e isso é considerado normal. Portanto, esta oscilação, aquilo que há bocado foi referido corretamente, do meu ponto de vista, é um pico de mortalidade, de facto, associado a um período de baixa temperatura entre 28 de dezembro e 1 de janeiro, e depois houve outro pico mais a seguir também, associado a outro pico de baixa temperatura de 12 a 19 de janeiro, e obviamente a mortalidade respondeu, gerou um pico, mas não é um excesso de mortalidade. Se nós utilizarmos a contabilização, deixa só concluir, a contabilização que está no sistema de vigilância da DGS, e utilizando o critério da DGS, nós encontramos apenas 236 óbitos de excesso de mortalidade, isto utilizando o critério da DGS e a linha de base da DGS. Portanto, há aqui qualquer coisa neste relatório que resulta talvez de uma desatualização dos critérios de contabilização de excesso de mortalidade, que só pode justificar este valor, porque eu não encontro nem na minha análise, nem nos dados, que são os mesmos, excesso de mortalidade e nem sequer motivos de preocupação. Fernando Leal da Costa, estes argumentos de Carlos Antunes podem-nos remeter para a solidez dos dados que temos sobre o SNS, ou pelo menos estes concretos. Nós temos, por regra, uma boa fotografia daquilo que se passa? Normalmente sim, repara, aquilo que o professor Carlos Antunes descreveu e que eu aproveito para cumprimentar, tem que ver objetivamente não tanto com eventuais erros na colheita de dados, como ele referiu-se a um sistema eletrónico que nós temos em Portugal, que aliás é dos melhores do mundo desse ponto de vista, em termos de registro de óbitos. O problema, e portanto eu não tenho grandes dúvidas que hoje em dia as causas de morte estão devidamente classificadas e são de alguma forma reportadas em tempo real. Essa questão não se coloca... É mais o contexto da análise, não é? Não, exatamente. O problema, e eu agradeço muito a explicação do professor Carlos Antunes, como imaginam, não tive tempo para estar a olhar para os dados, mas antecipei que isso pudesse acontecer nas minhas palavras. O que terá acontecido relativamente ao relatório que foi publicado agora pelo INSA é que quem fez as contas utilizou os números brutos corretos da mortalidade
eventualmente tentando fazer uma correlação com a frequência de um determinado vírus. Mas quando faz essas contas, olhando para os anos passados, vai-se referir a uma linha de base que era aquela com a qual teriam trabalhado nesse ano e não teve em consideração, pelo que eu percebi, a atualização da linha de base e, portanto, isso provoca desvios e como o professor Carlos Antunes disse, nós estamos a trabalhar dentro de variações, poderemos chamar um intervalo de confiança, que de alguma forma é suficientemente estreito para que estes dados possam corresponder ou não a pequenas variações. Como eu repito, o que nós estamos a falar é de um pico de mortalidade que é típico, que se forem ver aquilo que desde há muitos anos o INSA reporta regularmente, faz um seguimento semanal da mortalidade, enfim, ao longo do ano, relativamente à linha basal que está em vigor nesse relatório, o que se verifica sempre é, no verão e no inverno, há picos de mortalidade e esses picos de mortalidade estão diretamente relacionados com a variação da temperatura. E é um dado conhecido desde há muitos anos. E, no caso do inverno, nós sabemos que essa variação relacionada com a temperatura tem que ver com o facto de, quando está mais frio, há maior circulação de vírus respiratórios, não apenas o da gripe. E, associado a isso, como aliás foi sublinhado pelo professor Carlos Antunes, numa população que é potencialmente mais idosa e que naturalmente já tem uma propensão maior para ter chegado ao fim da sua vida, uma infecção respiratória condiciona um aumento de mortalidade. Mas isso, como foi dito, é um aumento de mortalidade que tem que ser adicionado àqueles que naturalmente, por via da sua biologia, sendo mais velhos, iriam morrer nessa altura e depois dá este retrato que se virem nos relatórios do INSA, que são públicos, estão na página deles, são fáceis de consultar, percebem que é este especulado que aumenta. Agora devo só dizer uma coisa, quando nós estivemos no governo, em anos em que particularmente os excessos de mortalidade até foram razoavelmente baixos, também não faltou quem viesse dizer que estava tudo a morrer mais porque a política não funcionava. Portanto, é preciso algum cuidado quando estamos a utilizar a epidemiologia para fins políticos. Às vezes é útil, mas muitas vezes cometem-se grandes asneiras quando se fazem determinado tipo de afirmações. Carlos Antunes, de qualquer forma, como analisa estes dados, também não nos permitem tirar qualquer relação com questões sobre a vacinação para a gripe e até que ponto é que a população estará mais ou menos vulnerável a estas epidemias gripais de inverno, ou relação com eu penso que aquilo que passa pela cabeça de muita gente é relacionar isto com as dificuldades que nós vamos ouvindo todos os dias do SNS. Não podemos tirar conclusões dessas. Sim, é difícil. Para fazer essa análise nós tínhamos de ter dados muito finos, tínhamos de ter dados por região, por faixa etária, tínhamos que saber o número de pessoas vacinadas, tínhamos de analisar a mortalidade dentro desses grupos. Portanto, nós não temos dados suficientes para fazer essa análise muito fina. Fizemos-lo durante a pandemia da Covid, porque de facto havia informação de qualidade e eu reforço também aquilo que foi dito. Estes dados do sistema de vigilância são extraordinariamente bons, só que têm que ser depois cruzados com a própria população, e é isso que eu faço. Eu faço essa análise por faixas etárias. Podemos também fazer por regiões, e depois encontramos, de facto, discrepâncias entre regiões e discrepâncias entre... Há aqui outros aspectos muito importantes, que, como o doutor falou, o verão e o inverno têm sempre ali dois picos associados a fatores externos, a fatores meteorológicos. Mas vai depender também da condição, da suscetibilidade da predisposição para a morte. O que é que eu quero dizer? Quando isto é perfeitamente conhecido dentro dos epidemiologistas, de quem analisa estes fenómenos, quando há um período de excesso de mortalidade, logo a seguir, umas semanas depois, um mês depois, há um defeito de mortalidade. O que quer dizer que tudo indicia que a mortalidade depende daquilo que eu chamo a bolsa de morbilidade, ou seja, a percentagem de população, obviamente a mais idosa, que tem predisposição para vir a morrer, tem uma doença crónica que leva a morrer. Se houver causas externas, essa bolsa de mortalidade fornece mais elementos ou mais indivíduos que são conduzidos à morte. O que quer dizer que depois de esgotar, um período depois, há uma redução. Isso observou-se. Há uma concentração maior de óbitos num determinado partido. E o inverso também é exatamente o contrário. Nós tivemos um defeito de mortalidade entre outubro passado e dezembro.
muito sempre abaixo da linha de base. O que quer dizer, é expectável que neste inverno, se houvesse uma crise gripal, que iríamos ter, obviamente, um aumento acima da linha base. Isso era expectável. No ano passado, naquele grande inverno que tivemos, também, 2023, 2024, que chegámos aos 500 óbitos, logo a seguir, em fevereiro, houve uma diminuição da mortalidade, houve um déficit de mortalidade. E, portanto, como o Dr. Bocado também referiu, é fundamental nós olharmos para a mortalidade só no fim de um período, no fim do período que é de para inverno. essas variações dentro do período se anularem de alguma forma umas às outras. Eu já fiz essa estimativa agora mesmo antes de começar a entrevista. E tudo indica que este período de inverno vamos ter menos óbitos em termos do período de inverno face ao período 2015-2019, que é o período de referência, que é ser utilizado pré-pandemia. E, portanto, tudo indicia, de facto, estamos numa situação perfeitamente normal e, portanto, estas oscilações, estes picos, que são uma resposta, de facto, à existência de um grupo, de facto, com mais suscetibilidade e a um período muito associado à diminuição da temperatura e à circulação de vírus, que, obviamente, têm as suas consequências. Muito bem, Carlos Antunes, Fernando Leal da Costa, obrigado a ambos pela presença neste explicador, onde basicamente debruçámos essencialmente sobre a leitura ou as várias leituras que os dados publicados, neste caso pelo Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, nos permitem. Um bom dia e bom resto de semana para ambos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.